Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar de volta. Uma grande responsabilidade, mas também uma grande alegria. Boa noite aos amigos de ontem, aos companheiros, velhos companheiros de trabalho, de luta. Boa noite aos amigos de agora, os de sempre, os novos. Boa noite aos amigos que fizeram parte da minha caminhada aí e que hoje já estão do lado de lá. Pessoas importantíssimas da minha vida e queridos companheiros. Boa noite a toda a espiritualidade presente, aos orientadores do SEVAC, aos dirigentes e orientadores deste trabalho, desta reunião. E eu me proponho nesta noite a trazer um tema diferente, né? Nestes momentos onde nós nos colocamos em isolamento, eu venho falar para vocês de diálogo. Mas esse será um diálogo diferente, é um convite para um diálogo diferente. E nós começamos o nosso diálogo desta noite com uma frase de Paulo aos Coríntios, né? Que aí, se você puder me ajudar, Fernando, colocar a primeira folha. E esse texto de Paulo aos Coríntios, ele diz lá: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. E é essa minha criança interior, que neste momento se eleva a um nível maior, à espiritualidade maior, e me unindo ao meu eu divino, deixo aqui o meu desejo sincero que Jesus, nosso mestre maior, nos ilumine neste momento, ilumine a todos nós presentes, e que a nossa mensagem seja efetivamente uma mensagem de amor e de luz para todos nós envolvidos nesse processo. E para iniciar esse nosso tempo de criança, eu gostaria de convidá-los a participar comigo de uma história infantil. A gente vai falar um pouco, um conto bem resumido, porque o nosso tempo é muito curto e o nosso tema é extenso. Nós vamos falar de Zuli, a onda azul. E Zuli nasceu pequenina. Ela era apenas uma gota naquele mar imenso. Marola vivia agarrada aos braços dos pais. Era bem cuidada, crescia feliz, e quando se enroscava em algum perigo, lá estavam seus protetores a cuidar dela e a protegê-la de todo o mal. Mas um dia, um movimento mais brusco do mar atirou Zuli para longe. O chamado da aventura, a necessidade de conhecer novos espaços, a levou para distante dali, distante dos braços dos pais. Ah, que liberdade, que alegria, pensava Zuli. E sempre à frente, correndo, de repente começa a perceber rochas agrestes, rochas que a feriam. E à sua frente, vácuos que a empurravam para baixo. E Zuli, naquelas dificuldades, conheceu a dor, a solidão. Mas não havia como retornar. Era necessário seguir à frente, sempre à frente. Sua visão alcançava a beleza dos céus, e seu sonho era se aconchegar nos braços protetores do grande pai e mãe. Ela se sentia tão frágil e pensava: como estou só. Mas o que Zuli não percebia, que com a passagem do tempo ela havia crescido, e não era mais uma marola, mas uma onda grande e forte, e sempre seguindo em frente, sempre seguindo em frente. E um dia, Zuli, já grande onda, bateu na areia quente e desmanchou-se em pequenas gotas, que foram arrastadas pelas forças de suas imensas raízes e voltou aos braços dos seus ancestrais, de seus pais. Foi um grande susto, e aparentemente nossa história deveria terminar aí. Afinal, Zuli se desmanchara
na areia quente. Mas não. Na verdade, a história de Zuli começa aí. Porque neste momento é que Zuli descobre que continuava mergulhada nas gotas azuis do mar. Ela descobre que, como gota, ela nunca deixara de ser um pedacinho do mar. E como um pedacinho do mar, estava sempre envolta pelos braços amorosos do grande Pai. E Zuli, naquele momento, desperta para uma vida nova, porque já não estava só e nunca mais estaria só. Tinha descoberto sua verdadeira essência e o seu caminho. Essa é a história de Zuli. E neste momento dessa história, nesse diálogo tão necessário que eu proponho, nesse diálogo interno, onde vamos conversar cada um consigo mesmo, onde podemos olhar para dentro de nós e descobrir o que somos, o que pensamos, o que queremos. Eu lhes pergunto, alguém neste momento se identifica com o personagem da nossa história? Alguém se vê lá como criança, agarrada aos braços do pai? Como jovem aventureira, em busca de mais liberdade? Como adulto consciente? Será que nós, como seres humanos, já nos descobrimos como criaturas divinas, pedacinhos do Pai? Então, neste momento, eu os convido a um diálogo primeiro. Este pequeno diálogo que a gente vai falar um pouco da nossa própria vida. Então, eu peço ao Fernando que me ajude para o nosso diálogo primeiro. Nesse diálogo primeiro, é importante nós reconhecermos o que é a vida, né? Por que eu estou aqui e por que eu tenho vida? Então, não podemos nos esquecer nunca que a vida não é coisa nossa, é um dom divino. Um dom divino que nos permite um grande movimento, porque vida é movimento, e um movimento de expansão constante. Então, o que é viver? Viver é esse movimento, é ação, simplesmente ação. E como sabemos todos que toda ação provoca uma reação, nós podemos afirmar neste momento que viver é agir e conviver com as reações das nossas ações. E eu lhes pergunto nesse diálogo primeiro, será que cada um de nós já é capaz de olhar para si e registrar lá no seu íntimo que viver é agir? E mais que isso, que todas as nossas ações levam às reações? E nós estamos aprendendo a conviver com essas nossas reações? Esta é, neste momento, uma identificação com a gente mesmo, como um ser vivo, né? E é um grande convite para que vocês entrem comigo nessa viagem. Mas a gente não vai fazer uma viagem só com a nossa identificação. Mas a minha proposta é que olhemos para nós, para o nosso interior, não só como esse ser divino que somos, mas também levando em conta todo o nosso conhecimento espiritual. Somos espíritas. Então, como espíritas, eu os convido ao diálogo segundo. E para compreendermos um pouco desse diálogo segundo, nós vamos lá em Kardec, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala das moradas da casa do Pai. Como eu me identifico com essas etapas da vida? Ele fala que, inicialmente, estávamos no mundo primitivo. O mundo primitivo, todos nós estivemos por lá. O nosso planeta passava por isso. E o que era a nossa luta naquele momento? Vamos entender essa luta. Essa luta nossa era apenas pela sobrevivência. Mais nada. Tínhamos que correr pelas savanas, pelos desertos, pelas florestas, pelas montanhas, sempre procurando a nossa sobrevivência.
era a nossa maior responsabilidade, continuar a viver. E nessa vida, passamos milênios. Muitas vezes, isso é quase sempre no início, tínhamos que agarrar os animais e comer sua carne. E muitas vezes beber seu sangue. E muitas vezes nos cobrirmos com as suas peles, para poder nos abrigar e sobreviver. E assim, durante milênios, foi lá que nós vivemos. Nesse mundo primitivo, pouco a pouco, as coisas começaram a melhorar. Nunca estivemos sozinhos. Como Zuli no mar, sempre estivemos nos braços do Criador. Inúmeros foram os nossos amigos espirituais, seres estelares que estiveram conosco, que foram nos mostrando outras possibilidades, que foram nos mostrando outras maneiras de viver, e foram nos mostrando, descobrimos o fogo, trouxemos a carne para se cozinhar, descobrimos a água, descobrimos como viver, como nos abrigar, como construir um teto, mas só sobrevivemos durante milênios e passamos a conviver com espíritos divinos, estelares, nos mostrando novas oportunidades, novos conceitos e uma nova maneira de viver. Depois de muitos séculos, houve um momento, séculos não, milênios, muitos milênios, desculpem-me, houve então aquilo que nossos mentores espirituais nos contam como a oportunidade de uma mudança de vida. E foi dada a cada um de nós, com esse novo nível de conscientização e de vibração, um grande presente. Um raio de luz passa pelo nosso planeta. E, de repente, temos entre nós a presença divina de Jesus. Jesus nos traz novos conceitos, muda muita coisa, nos traz noções diferentes, nos mostra, ele nada escreveu, mas com a sua vivência entre nós, ele nos traz a superação da morte, nos fala da vida eterna, nos fala do Pai e das noções de amor ao Pai e ao próximo. E nos ensina a libertação daquelas capas grosseiras que nos colocamos em nós mesmos, lá no nosso mundo primitivo. Não sabíamos fazer de outra maneira. Até matávamos nossos companheiros que queriam roubar nossa carne ou nos agredir de alguma forma. Mas Jesus vem e nos liberta dessas capas grosseiras e nos diz que há uma nova maneira de viver. E essa luz inunda o planeta. E agora, como é que eu me sinto diante disso? Eu já pensei nisso? Eu já olhei para mim e já vi o que aconteceu? Eu entendo que eu precisava me libertar dessas capas e que eu precisava entender esses novos conceitos, essa nova noção de amor. E aí, para entender isso, tenho certeza que todos nós sabemos que foram 2 milênios de luta, né? 2 milênios, 2000 anos, que estivemos lutando, para quê? Para entender essa mensagem de Jesus, né? Foi um período de muita luz, mas também de muito sofrimento. Afinal de contas, viver é mais que sobreviver. E viver é agir e aceitar reações das nossas ações. E nessa luta, fomos nos libertando, fomos nos conscientizando do que era a vida de Jesus. E aí, nesse momento, a gente chega quase no final desses 2 milênios, lá para o século 18, 19, 20, mais seres estelares, além daqueles todos que estiveram conosco, começam a chegar. E foi uma coisa maravilhosa. A nossa conscientização mudou, porque vieram mensageiros da luz de todas as áreas, né? Grandes escritores, cientistas, filósofos,
Foi uma coisa fantástica, uma grande abertura e um grande entendimento, com novos conceitos em todas as áreas. E lá, entre os mensageiros da luz, chega um espírito que para nós teve uma grande importância. Kardec nos vem mostrar aquilo que Jesus já tinha nos falado, mas que muitas vezes tinha se perdido no caminho dessas nossas provas e expiações, dessa nossa liberação de dores e de capas grosseiras. E Kardec nos fala dos espíritos, e fala com eles, e nos mostra a comunicação entre essa vida material e espiritual. Nos fala dessa vida eterna. Somos espíritos eternos, né? E grande, grande, grande conscientização passa a acontecer em nosso caminho. E chegamos a um período de conscientização. Essa conscientização que hoje faz parte da nossa vida. Seres estelares estiveram aqui e continuam aqui, né? Essa conscientização nos mostra a responsabilidade de cada um de nós nessa convivência com esses seres. Essa nossa conscientização nos traz o entendimento dessa espiritualidade que conosco vive e desse espírito que nós somos, né? É muito importante que a gente se conscientize que as coisas evoluem sempre e que nós nunca paramos de evoluir, que nós nunca deixamos para trás os nossos verdadeiros valores, é a essência das coisas que nos acontecem. Nós vamos buscar em Jesus sua essência, vamos buscar em Kardec sua essência e chegamos aqui. E neste momento, faltam poucos minutos para nós terminarmos, e esse é um tema que deveria trazer para nós um dia inteiro de conscientização, de diálogo, de perguntas e respostas. Mas, como o termo é longo, mas o espaço é curto, eu os convido, então, a um diálogo final. Depois de toda essa conscientização, dessa evolução de 2000 anos, que achávamos que seria o fim de tudo, vem para nós a oportunidade de continuarmos. Chegamos ao século XXI. E aí? Esse século XXI para nós é um final de ciclo? O que vocês acham? O que aí dentro de vocês conta? Alguém já se perguntou? O nosso planeta está mais evoluído? Mas por que tanta dor? Olha o que estamos passando nos últimos 2 anos. Olha o que está acontecendo com o planeta. Olha o que está acontecendo com o nosso país. Será que entendemos dentro de nós que é a dor de um expurgo final? Que aquelas capas grosseiras trouxeram ferimentos, tiveram cânceres, tivemos tanta dor, e que era preciso limpar tudo isso para entrarmos nesse planeta mais evoluído? E o planeta em si? Quem acredita que esse planeta está mais evoluído? Será que nós já olhamos para fora, abrimos a janela e olhamos para os céus, vimos a beleza que está hoje, nos dias atuais, de um nascer do sol, de um pôr de sol muito mais radiante, mais belo? Será que olhamos para as plantas da nossa casa? Alguém olhou para o espetáculo que os peces estão dando nesse momento? Flores dobradas, muito mais. Olhamos para os animais, parecem que conversam conosco. Olhamos para as nossas crianças, olhamos para essas nossas crianças que de índico passaram para cristal e diamante, como muitos definem. Já vimos a inteligência, a bondade, a ternura dessas crianças de hoje, fantásticas. E aí eu pergunto a vocês, será que estamos entrando no mundo de regeneração? Será que esse mundo de regeneração realmente existe e que nós estamos nele? Porque é então que nós estamos sofrendo. Talvez
seja a hora de reconhecer a minha posição, onde eu me situo neste momento. Onde eu me situo? Vamos lá na mensagem do Cristo. Ele nos diz, somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Ele diz, sois luzes, sois deuses, sois filhos do Pai de Pai. E vem Kardec e pergunta aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, o que é Deus? E eles respondem, Deus é a inteligência suprema do universo. Bom, se eu sou filho de Deus, e se Deus é a inteligência suprema do universo, será que eu também não sou uma gota de inteligência? Será que eu não sou uma gota desse Deus? Como Zuli era uma gota do mar e não sabia? Como eu estou hoje nessa situação? Aqui dentro de mim. O que eu sinto? Eu me sinto parte desse Deus? Eu me sinto parte dessa inteligência? Se é assim, qual é a minha participação para que esse mundo de regeneração seja realmente o início desse mundo, onde o mal vai ser abolido e onde o bem vai estar mais presente? Qual é a minha participação? Por que eu vejo tanto mal hoje? Pois eu posso até dizer a vocês que eu vejo tanto bem, mas tanto bem neste nosso planeta, neste momento, que assim como aquela situação, o chão branco, cai um cisquinho preto, todo mundo vê. Então, neste mundo de regeneração que estamos colocando os nossos pés, este mal parece sobressair, mas ele está saindo, ele está sumindo, ele está sendo mudado. O que é da linha do tempo fica para trás. O que é energia boa fica com a gente, vai ficar aqui. E as energias que não são favoráveis, vamos entender que elas são recicladas, vamos ajudar para que elas sejam recicladas, para que elas subam aos céus e sejam transmutadas em luz. Então, qual é a minha participação nisso? Eu acredito que a minha participação disso seja uma melhor conscientização. Eu iniciar um diálogo dentro de mim e encontrar respostas para a minha participação. E neste final, eu vou deixar aqui algumas sugestões de conscientização para nós espíritas. Como espíritos eternos, como seres humanos, como criaturas pertencentes a uma família, a uma comunidade, a um país e a um planeta, teremos inúmeros textos, teremos inúmeros conceitos a ser modificados, teremos inúmeros paradigmas para quebrar. Mas é essa conscientização, esse diálogo interno que vai nos permitir entender onde eu devo agir, o que eu devo fazer, como eu devo mudar as coisas, quais os conceitos que eu preciso mudar, quais as relações que eu vou me manter agora, comigo mesmo e com o mundo, para que eu consiga colocar os dois pés neste mundo de regeneração e provas. Eu preciso de uma conscientização do que sou, do que quero, do que eu acredito realmente, buscar a essência de todas as mensagens divinas que recebemos, entender nossa caminhada e, a partir de agora, continuar caminhando em direção a esse mundo melhor. Eu procurei colocar aqui alguns exemplos, pouquíssimos, mas que dizem alguma coisa para nós espíritas. Então, eu proponho que a gente possa mudar alguns conceitos. Disciplina. Que tal mudarmos essa disciplina que tenho que fazer por uma reflexão? Por que fazer? Como fazer? O que é melhor para mim e para aqueles que estão ao meu redor, para o meu planeta? Um termo muito importante para nós espírita, né? Karma, ou castigo. Eu proponho nós olharmos para o karma ou para o castigo como oportunidade.
uma oportunidade de mudança. Basta, para aqueles que ainda não conseguiram entender o karma dessa forma, basta olharmos para a nossa atuação dos nossos deficientes de todas as áreas em Tóquio, esses dias. Basta olharmos para ele e vamos entender o que é substituir karma por oportunidade. São palavras que um dia vão até desaparecer do nosso dicionário. E a dor? Há tanta dor. Eu sofro tanto, será? Será que eu sofro mesmo? O que eu posso fazer? Que tal pegar essa dor que está lá dentro, roendo as nossas entranhas, transformando nossos órgãos sadios em órgãos doentes, nos trazendo, às vezes, até um câncer? Que tal colocar essa dor na nossa frente, cara a cara, olhar para ela e trabalhar com ela, e perguntar a ela por que você está aqui, o que nós duas juntas podemos fazer? Transformar a dor em resiliência. Essa é uma proposta de conscientização. E na religião? Precisamos ainda de um sacerdote, de um pastor, de um padre, para levar nossa mensagem ao Criador? Para levar nossa mensagem a Deus? Ou será que já temos uma religiosidade forte dentro de nós? Nos reconhecemos como essência divina e nos ligamos ao Pai? Eu e o meu grande Pai. Como vou fazer isso? Pai, mãe, divino ser, criador de tudo. Como eu vou falar com ele? Eu posso falar com ele? Eu posso instalar em mim e reconhecer essa essência divina que há em mim? E manter um diálogo franco e aberto com o meu Criador? E os nossos auxílios espiritual? Sempre buscando, Senhor, preciso de ajuda. Senhor, preciso de ajuda. Vamos olhar para as nossas mãos. Vamos olhar, temos chakras aqui. Que tal ativá-los? Nossas mãos são mãos de luz. E essas mãos de luz pode tocar em tudo e em todos. Pode transformar um copo de água num copo de remédio de cura. Que tal olhar para nós e para as nossas mãos e nos conscientizar disso, para que possamos entrar nesse mundo de regeneração com os dois pés. Acelerar esse processo e entender que os nossos amigos espirituais não são nossas babás, mas são nossos amigos que podem caminhar conosco, podem nos orientar, podem nos trazer muita coisa boa, mas eles são nossos amigos. E precisamos aprender a tratá-lo como amigos e não como seres que estão ao nosso redor o tempo todo. Isso fazia parte de um processo de doença do mundo de expiação e provas. Mas se estamos nos curando dessas dores e despindo nossas capas, vamos transformar-nos em amigos, amigos ao nosso lado. E um grande tema do Espiritismo é caridade, né? Kardec fala, fora da caridade não há salvação. E vamos lá. 200 anos atrás, onde começamos a nos conscientizar que as pessoas que estavam ao nosso lado eram nossos irmãos. E que aqueles que estavam sofrendo mereciam a mesma oportunidade que nós. Então, Kardec nos diz, vai lá. Sem o amor e a caridade são a mesma coisa. Fora da caridade não há salvação. Mas será que caridade e amor são a mesma coisa? Será que caridade e amor são a mesma coisa? Kardec fala, vai, estende as mãos para aqueles que sofrem. Maravilhoso. Um conceito maravilhoso. Mas 200 anos depois, quando queremos sair desse mundo de sofrimento e passar para um mundo melhor para todos, não é para mim, para você ou para o meu amigo, é para todos. Será que eu vou continuar entendendo caridade assim? Caridade
Ou caridade pode ser entendida de uma forma diferente, como solidariedade? E aí nós voltamos lá no início. Quando nós colocamos o texto de Paulo aos Coríntios, fomos lá no finalzinho do texto. Lá no finalzinho, onde ele nos fala que quando eu falava como criança, e como eu agia como criança, e quando sou adulto, não falo mais como criança. Por que colocamos o final do texto? Porque muitas vezes na vida, nos preocupamos com o começo e o meio, e não chegamos ao final do texto. E o final do texto fala exatamente, vamos agir como adulto. Mas esse texto é muito maior que isso. Ele fala de amor. E Kardec nos coloca assim, se não tiver amor, nada serei. Não, né? Paulo fala, e Kardec fala, se eu não distribuir os meus bens aos pobres, nada serei. Eu preciso estar, se não tiver caridade, nada serei. Mas naquele momento, onde tudo era difícil, onde estávamos descobrindo a presença de alguém que sofria mais que a caridade era o nosso caminho. A caridade de olhar para ele e entregar alguma coisa a ele, a cuidar dele. Mas para este mundo que nós queremos, nós queremos entender o que é o amor. E a gente volta ao texto de Paulo, quando ele fala da necessidade do amor, desse amor, porque caridade é um gesto. Eu levo o meu gesto de caridade para auxiliar aqueles que sofrem. Só que, falando de amor, vamos pensar nos nossos filhos, vamos pensar nos nossos netos. E o que a gente sente? A gente é capaz de tudo por eles. A gente olha para eles e devolve luz. A gente entende como se ele fizesse parte de nós. E para este mundo novo, a gente vai ter que deixar a caridade ser substituída por este amor de verdade. Este amor que olha para todos e todos têm um mundo melhor. Todos têm a mesma possibilidade. Temos que transcender isso. Então, este é um convite para que a gente faça um diálogo interno e entenda o que eu quero e como eu quero viver. Este é o grande diálogo que nós propomos, né? Então, neste momento, eu só posso dizer a vocês que há muitos conceitos e há muitas mudanças necessárias, mas se nós quisermos adentrar este mundo de renovação, este mundo novo que nós queremos viver, é necessário que a gente pare, pense, saia deste mundo de expiação e provas e coloque os nossos pés nesse mundo melhor, fazendo a nossa parte, nos consultando e buscando melhores caminhos para todos nós. Neste momento, eu agradeço muito a todos vocês, né? E acredito que nós estaremos lá, né? Que nós conseguiremos atingir, entrar, já estamos adentrando neste mundo neste mundo maior de renovação. Então, eu agradeço sinceramente por todo o carinho recebido nesta noite e desejo que cada um de nós possa levar essa mensagem para casa e trabalhar com ela e ver o que pode fazer com ela para mudar muita coisa que estamos precisando mudar. Um grande abraço a todos e um imenso carinho pela oportunidade.